Um novo sinal dos tempos, este está passando despercebido. Podemos ver as profecias do fim dos tempos se cumprindo ao nosso redor, mas as pessoas não estão prestando atenção. Os 4 cavaleiros descritos no livro de Apocalipse 6 começam a mostrar sinais de seu trabalho. Basta olhar para os últimos 5 anos do mundo, e você pode ver sinais de sua chegada, sinais de seus efeitos sobre a Terra. O livro do Apocalipse nos abre para o futuro. Nenhum outro livro está sob mais escrutínio do que o livro do Apocalipse. Há uma profecia desconhecida por muitos que está sendo ignorada pelas multidões. No entanto, o acontecimento profético nos aproxima da conclusão do livro do Apocalipse. Um novo sinal dos tempos está sendo ignorado. Sim, meus irmãos e irmãs, esta é a mensagem, a revelação profética que muitos ignoram, muitos descartam. Vamos mergulhar nas profundezas profundas do livro do Apocalipse, um livro examinado e dissecado mais do que qualquer outro, um livro que desvenda o futuro diante de nossos olhos. O mundo, nos últimos 5 anos, carrega as cicatrizes e sinais dos 4 cavaleiros do Apocalipse 6. Eles estão chegando, suas sombras se aproximando a cada vez mais. Eles estão vindo. Os sussurros de sua chegada circulam, os murmúrios de seu impacto podem ser vistos. Somos chamados a testemunhar, a discernir o desdobramento do terceiro selo, a interpretar suas consequências e nos preparar, pois os últimos dias não estão chegando, eles estão aqui. Este sinal ignorado, esta profecia ignorada é nada mais do que a inflação, um flagelo econômico estrangulando nossa sociedade, dizimando o valor de nossa moeda, o cavalo preto da fome, um julgamento aterrorizante, cavalga com balanças na mão, simbolizando um tempo de escassez, um tempo onde as necessidades se tornam luxos. Uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário, o aumento inflacionário 12 vezes o valor normal, tornando a vida uma luta pelas necessidades básicas. Ainda assim, o óleo e o vinho, suprimentos menos cruciais, ainda estão ao alcance daqueles com meios. O homem comum luta, mas os luxos persistem para os ricos. Nós, meus irmãos, somos testemunhas dessa encenação profética, observando o Cavaleiro Negro gradualmente subindo ao palco mundial. Mas estou aqui para acender um farol de esperança no meio dessa crescente escuridão. O Senhor de Abraão, Isaque e Jacó se ergue acima da inflação, acima de toda aflição terrena. Nosso Deus nunca abandona seus filhos, Ele nos observa, conhece todas as nossas necessidades e cuida de nós mais do que dos pássaros. Não caminhamos sozinhos pelo vale da sombra da morte, não sucumbimos ao medo, pois Deus caminha conosco. Sejamos como Davi, reconhecendo o Senhor como nosso pastor, nosso protetor, nosso provedor. Não temamos o mal, a incerteza ou mudanças de políticas, pois Deus está no controle, sustentador de nossas almas. Apegue-se às promessas de Mateus 10 versículo 29, 31 e Salmos 23. Não somos abandonados, não estamos sozinhos. Deus vela por cada família, por cada mãe solteira, por cada homem e mulher solteiros. Apocalipse 6 versículo 1-8. Vi quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Depois ouvi uma das 4 criaturas vivas clamar em voz de trovão: Vem! Olhei e diante de mim havia um cavalo branco. Seu cavaleiro segurava um arco e lhe foi dada uma coroa, e ele cavalgou como um conquistador determinado à vitória. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi a segunda criatura viva dizer: Vem! Então, outro cavalo saiu, vermelho como fogo. A seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra e fazer com que as pessoas se matassem mutuamente, e ele empunhava uma grande espada. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi a terceira criatura viva dizer: Vem! Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto,
Seu cavaleiro segurava uma balança em sua mão. Então ouvi uma voz entre as 4 criaturas vivas, que dizia: em 2 quilos de trigo por um dia de salário, e 6 quilos de cevada por um dia de salário, mas não prejudique o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz da 4ª criatura viva dizer: vem. Olhei, e diante de mim estava um cavalo pálido. Seu cavaleiro se chamava Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, fome, peste e pelas feras da terra. João viu uma revelação de 7 selos sendo abertos no céu. Nosso interesse particular é lançar uma luz sobre o evento que ocorreu após a abertura do 3º selo e descobrir seu significado. Além disso, devemos nos preparar. Os últimos dias não estão mais no futuro, estão agora imediatamente após a abertura do 3º selo. João foi instruído a observar outro cavalo, diferente do anterior. O cavalo que João viu era preto, simbolizando a fome, um terrível julgamento de Deus que virá sobre o mundo nos últimos dias e especialmente durante a grande tribulação. Aquele que estava montado no cavalo tinha uma balança nas mãos. O cavalo preto representa a fome, e seu cavaleiro tinha uma balança, sugerindo que está chegando um momento em que as pessoas da terra devem comer seu pão por medidas, não por conservadorismo, mas por causa da escassez absoluta de comida. Um grande número de estudiosos da Bíblia acredita que Apocalipse 6 versículo 5, 6 está se referindo à inflação. A inflação é a queda do poder de compra de uma moeda ao longo do tempo, uma estimativa quantitativa da taxa na qual a queda do poder de compra ocorre pode ser refletida no aumento do nível médio de preços de uma cesta de bens e serviços selecionados em uma economia ao longo de algum período de tempo. A frase, 1 medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário reflete o aumento inflacionário indicado neste versículo da Bíblia. Os preços detalhados neste versículo são cerca de 12 vezes mais altos do que o normal, o que significa que custaria um dia de salário para comprar os ingredientes para um pão. Isso descreve um período de fome em que a vida será reduzida ao mínimo das necessidades. A frase, não prejudique o azeite e o vinho, se refere ao fato de que suprimentos menos cruciais estarão disponíveis para aqueles que podem comprá-los, ou seja, os luxos da vida estarão disponíveis para aqueles que podem comprá-los. Atualmente, todos nós estamos cientes de que o valor do nosso dinheiro está depreciando e se tornando de menor valor do que costumava ser. A inflação mede quão rapidamente os preços estão subindo em toda a economia dos Estados Unidos. Em agosto, o CPI aumentou 3,7% em relação aos 12 meses anteriores, em comparação com 3,2% em julho, afirmou o Bureau of Labor Statistics dos Estados Unidos. A taxa caiu de um pico da era da pandemia de 9,1% em junho de 2022, o mais alto desde 1981. O CPI é um barômetro-chave da inflação, medindo os preços de tudo, desde frutas e legumes até cortes de cabelo e ingressos para concertos. Embora a inflação tenha diminuído nos últimos meses, existe Muitas pessoas têm uma ideia equivocada quando ouvem que a inflação caiu. A maioria acredita erroneamente que isso significa que os preços de bens e serviços estão agora diminuindo ou ficando mais baratos. Isso não está correto, e isso é chamado de deflação. Quando ouvimos que a taxa de inflação está caindo, isso essencialmente significa que os preços de bens e serviços ainda estão aumentando, mas não na mesma velocidade que antes. Em resumo, os preços ainda estão subindo, apenas não tão rapidamente como antes. Portanto, neste ano, ainda podemos ver os sinais de alerta da chegada do cavalo preto, podemos ver o evento profético acontecendo e o cavaleiro com o cavalo preto chegando lentamente ao palco mundial. Mas quero encorajá-lo hoje, não fique desanimado, não viva com medo.
Você precisa lembrar que, embora esteja vivendo em um mundo em constante mudança, um mundo que lida com inflação, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó é maior do que a inflação. Você não precisa ficar acordado à noite preocupado com o futuro. Este mundo fará isso com você, este mundo fará estressar e se preocupar e estressar ainda mais, adicionando um pouco de ansiedade a todo esse estresse e preocupação. O que você precisa lembrar é que você tem um Deus que ainda está no controle. Deus está cuidando de você. Ele conhece todas as suas necessidades e se preocupa com você mais do que com os pardais. Você não está sozinho ao atravessar o vale da sombra da morte. Você não cederá ao medo, pois Deus caminha com você. Seja como Davi, reconhecendo o Senhor como seu pastor, seu protetor, seu provedor. Não tema o mal, a incerteza ou as mudanças de políticas. Nosso Deus está no controle, o sustentador de nossas almas. Lembre-se das promessas de Mateus 10, versículo 29, 31 e Salmos 23. Você não está abandonado, não está sozinho. Deus cuida de cada família, de cada mãe solteira, de cada homem e mulher. Mesmo quando a taxa de inflação aumenta, isso não deveria nos surpreender. Acredito que estamos vendo apenas a ponta do iceberg. O Cavaleiro Negro eventualmente virá com todo o seu poder, mas como filho de Deus, você não precisa viver com medo. Agora, quero ler um capítulo do livro de Salmos. É talvez um dos capítulos mais conhecidos da Bíblia, mas quero lê-lo para você como se nunca o tivesse ouvido antes. Observe a mudança no Salmo 23. Davi passa de falar sobre Deus na terceira pessoa para falar diretamente com Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Aqui, no versículo 4, ocorre a mudança de ele para tu. Mas então, nas sombras do vale da morte, ocorre uma transformação dentro do salmo. A voz muda de ele para tu. É aqui, na proximidade do perigo e da sombra, que a fala de Davi se torna uma comunhão direta, uma conversa pessoal com Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Meu irmão, minha irmã, Deus está com você. Nunca esqueça disso. Não tema o futuro, não tema o presente, não tema a economia, não tema as mudanças de políticas. Você tem um Deus que ainda está no controle, um Deus que cuida de você mais do que dos pardais. Você não foi abandonado. Deus está cuidando de você e de sua família. Este mundo não durará para toda a eternidade, os estresses e preocupações deste mundo são apenas por um momento. Mas no céu, você passará toda a eternidade com Deus. Tópicos como este me fazem ansiar pelo céu,